Bom dia, gente querida, a paz do Senhor. Você que é cristão, que perdeu a sua fé, que perdeu a esperança, hoje eu quero ensinar você como restaurar a fé, como restaurar a confiança em Deus. Tá bom? Fique até o fim, você vai se edificar nessa palavra. No livro de Mateus, capítulo 8, verso 5, a palavra do Senhor nos deixa uma mensagem clara como restaurar a confiança diante de Deus. Olha o que o texto diz aqui. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e a ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé assim. Fé, irmão, aqui é confiança que a pessoa tem em Deus. O que Jesus maravilhou desse centurião é que ele creu em Jesus, ele era tão confiante que Jesus poderia fazer o milagre na vida do servo dele, que ele usa a expressão: eu também sou autoridade, dizendo assim como o Senhor é autoridade. Então, tudo que eu mando, os que estão sobre a minha ordem, eles fazem, ele obedece. Então, aquele homem, ele estava confiante de que o que ele mandava, alguém fazia, e o que ele pedia, alguém obedecia. Nós precisamos também estar assim, diante de Deus, como esse centurião. Jesus maravilhoso da posição daquele homem, da confiança daquele homem, da fé daquele homem, em dizer: se tu disser uma só palavra, meu servo será curado. Agora, como restaurar a minha confiança diante de Deus? Perder a confiança é quando a gente perde de obedecer ao nosso Criador. Quando você desobedece o seu patrão, você perde a confiança nele e ele perde a confiança em você. Por que você perde a confiança? Porque você está sempre desconfiado. Porque tem falta diante do patrão e qualquer hora ele vai cobrar de você isso. Então, de certa maneira, você perde a confiança por ter falta diante dele. E uma hora ele vai colocar você contra a parede. E ele perde a confiança em você. Então, meus amigos, você que perdeu sua confiança, buscar de volta a credibilidade que você tinha diante do Senhor. Porque fé, confiança, é credibilidade que alguém tem diante da outra pessoa. É crédito que alguém tem diante do outro. Uma pessoa, quando ela tem crédito, ela entra confiante
de que aquilo vai dar certo, de que aquela pessoa vai lhe atender, porque tem crédito, tem credibilidade diante da outra pessoa por sua obediência, pelo seu caráter, pela sua moral, pela sua desenvoltura diante das outras pessoas. Então nós precisamos restaurar a nossa credibilidade, o nosso credencial, a nossa confiança, a nossa fé diante de Jesus. Precisamos. Quando nós restaurarmos isso, buscarmos isso e nós estar confiantes diante dele, de que tudo que você pedir a ele, ele vai dar, porque você tem credencial diante dele, você tem credibilidade, você tem fé, não porque você está em falta, porque quem está em falta não tem fé, tem medo e tem dúvida. Mas quem tem fé, quem tem credibilidade, quem tem confiança, quem é obediente, então ele vai na certeza que ele vai ser atendido e Deus vai ouvir as nossas petições. Então, como restaurar essa confiança perdida? Como restaurar a credibilidade e o credencial diante de Deus? Orando. Você precisa orar. Orar restabelece a nossa confiança perdida, a nossa fé ferida, abalada. Jejuar também é um instrumento que está à nossa disposição a hora que a gente quiser, a gente é quem decide, que está à nossa disposição, que é uma ordem de Jesus: orar, jejuar, ler a Bíblia, adorar, ir à igreja, comungar com os irmãos. Tudo isso restaura a confiança diante de Deus. E quando você ora, quando você pede, quando você ordena uma palavra de poder sobre as trevas, acontece. Por que acontece? Quando você abençoa, profetiza, acontece porque você tem confiança de que o seu Criador, o seu patrão, chamado Deus, vai lhe obedecer. Vai lhe ouvir, perdão, obedecer, quem obedece é nós. Vai te ouvir, vai te atender, porque ele é amoroso, ele é bom. Jesus admirou a fé daquele homem, a confiança que aquele homem tinha em Deus. E ele diz: assim como eu sou autoridade, tudo que eu faço, tudo que eu peço e ordeno, eles fazem, os subordinados que estão ao meu domínio, ele está dizendo: tudo que o Senhor pedia a Deus, seu Pai, ele te fará, porque tu és obediente, tu tem credencial, tu tem credibilidade, tu és fiel a teu Pai. É isso que ele estava dizendo. Tu podes entrar, porque tu tem carta branca no céu. Diante do teu Pai tu tem carta branca. Tudo que você pedir, ordenar, você tem autoridade para isso. Então ele tinha confiança que Jesus tinha moral, caráter, santidade, fidelidade, confiança, fé e credibilidade diante do Pai. Se tu disser uma só palavra, não foi muitas não, uma só palavra, ele entendeu que uma só palavra de Jesus era o suficiente para resolver o problema dele. Então, gente, nós precisamos também agir como Jesus agiu, pensar como aquele homem pensou a respeito de Jesus.
Você sabia que o apóstolo Pedro, antes de Jesus ser entregue aos pecadores, na última ceia de Jesus, Pedro disse a Jesus que, se possível, morreria por ele. Todos podem negar o Senhor, mas eu morrerei pelo Senhor. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negará. Você vê que Pedro estava tão convicto, tão confiante, mas Jesus disse que ele não seria fiel na promessa que ele tinha feito a Cristo. Ele trairia Jesus por 3 vezes, ele negaria por 3 vezes. Só que a confiança de Pedro ali, aquela convicção, aquela fé, era uma fé, uma confiança sem experiência. E Jesus disse a ele que ele negaria 3 vezes, e aconteceu. Quando aconteceu, Pedro lembrou. Quando Jesus ele ressuscita, ele chega para Pedro e faz 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Então, por quê? Pedro negou 3 vezes, ele faz 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Ali Jesus estava restaurando a confiança de Pedro perdida. A fé de Pedro perdida. Que Pedro disse que seria fiel a ele até a morte. E Pedro negou por 3 vezes, do jeito que Jesus tinha falado. Então, mas Jesus, ele quer restaurar a nossa confiança. Se você perdeu a sua confiança diante de Deus, diante de Jesus, então Jesus está falando para você nesta manhã, através da palavra dele. Ora, jejuma, lê a Bíblia, adora, congrega, entra em comunhão com Cristo, com Deus, com os irmãos, com tua igreja. Ora no teu quarto, entra no teu quarto e ora ao Senhor, clama ao Senhor, pede misericórdia, pede perdão pelas tuas falhas, porque tudo isso, gente, quebra a comunhão que tem com o Senhor, quebra a nossa confiança com Deus, detona a fé, abala a fé. Então você precisa buscar essas coisas para que você seja restaurado. Jesus restaurou a comunhão de Pedro quebrada. É por isso que quando Jesus pergunta, Pedro, tu me ama? Pedro diz, tu sabes, Senhor, tu conheces. Quando ele pergunta por 3 vezes, Pedro entristece, porque Pedro tinha perdido a confiança no Senhor Jesus, naquilo que ele afirmou com tanta convicção, mas sem uma convicção, sem experiência, uma fé sem experiência, leva a trair Jesus, a negar Jesus, como aconteceu com Pedro. Mas dessa vez não, Jesus restaurou e disse, agora sim, Pedro. Depois que Jesus restaurou a fé de Pedro, a esperança de Pedro, a confiança de Pedro, Pedro não negou mais Jesus não. Pedro morreu por Jesus. Na hora da morte de Pedro, Pedro não achou digno de morrer como o seu mestre, crucificado na cruz de cabeça para cima, ele diz que coloca de cabeça para baixo. Pedro morreu na confiança que ele recebeu de Jesus na hora depois da negação dele, depois da restauração da confiança dele, da ressurreição de Cristo. Jesus restaurou a confiança dele. Jesus quer restaurar a tua confiança, mas não tem como uma confiança e a fé ser restaurada se você não busca o Senhor, se você não conversa com ele. Como foi que Pedro restaurou a confiança dele perdida, que ele quebrou, que ele perdeu? Como? Conversando com Jesus. Conversando com Jesus, falando com ele. Pedro, vamos bater um papo aqui, vamos conversar. Tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. E Pedro agora sim, ele agora estava convicto de que ele não negaria mais Jesus, mas ele seria fiel e confiante no Senhor. Então é isso que Jesus quer fazer com você. Restaurar a tua confiança, restaurar a tua fé. Você talvez tenha perdido a sua fé porque as frustrações, os problemas da vida não deram certo. Você pediu a Deus e não foi resolvido o problema. Jesus não fez o milagre que você tanto queria. Mas não desista do Senhor. Continua pedindo, continua batendo, porque uma hora essa porta vai se abrir.
E tua confiança, a tua fé vai ser restaurada e o problema vai ser estabelecido, vai ser resolvido. Continua firme, porque Deus está te provando, Deus está te testando a tua fé. Amém? Lembre que Jesus perguntou a Pedro por 3 vezes. Isso dá a entender que eu e você, se quisermos ser curados, restaurados, precisamos estar sempre batendo na porta do Senhor, não uma só vez. Por isso 3. Jesus quer dizer ali, olha, você precisa estar batendo. Você precisa perseverar. Você precisa buscar. Amém? Então, meus amigos, essa é a mensagem que eu deixo para o coração de vocês. Se você é um cristão que ama Jesus, que ama a palavra de Deus, então deixe seu like, compartilhe os meus vídeos, tá bom? E Deus te abençoe, que você vai estar ajudando aí a evangelizar junto comigo, compartilhando os vídeos para que outras pessoas alcancem esse evangelho da graça, para que elas sejam salvas, amém? Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe, todos vocês.